A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Hoje eu quero, encerrando essa semana, quero compartilhar a minha leitura semanal com vocês. E ela está na carta de Tiago, na Palavra de Deus, no primeiro capítulo. E para a gente não se estender, mas como sempre eu vou dizer para você, não perca a oportunidade de fazer a leitura do capítulo todo, né? Se puder, como é um livro pequeno, leia todos acho que são 4 ou 5, deixa eu ver aqui. 5, apenas 5 capítulos, né? E você vai ter um proveito muito grande dessa leitura. Eu quero te convidar a ler Tiago, capítulo 1 comigo. Vamos lá, nós vamos ler, para encurtar um pouquinho a nossa história aqui no vídeo, nós vamos ler do verso 12 ao verso 18, tá bom? No verso 12 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Amém? É muito lindo esse capítulo, mas a gente não vai conseguir ler ele todo junto aqui. Vamos nos ater a esses versículos do 12 ao 18, tá? A primeira coisa que me saltou aos olhos aqui foi a respeito desse engano que às vezes a gente carrega com a gente durante a vida toda. Quando as pessoas falam a respeito de pecado, quando as pessoas falam a respeito de tentação e provação. Por muito tempo a gente pode acreditar que, eu mesma acreditei por muito tempo que é algo externo que me alcança, né? Que o pecado é algo que o mundo traz para a minha vida. E aí a palavra de Deus traz uma verdade sobre nós, e uma verdade acerca do pecado. Ele provém do mal, sim, mas ele também provém do mal que já habita em nós, no nosso interior. E é por isso que nessa leitura a gente entende que a gente depende de Deus. A gente depende do Senhor. A gente depende da graça de Deus, do perdão. A gente depende do sangue de Jesus que foi vertido por nós para nos purificar do pecado. Porque em nós habita o pecado, desde que nós cedamos a isso. Mas se você toma como decisão da sua vida reconhecer o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, como o Senhor da sua vida, Ele te justifica do pecado, Ele te santifica, porque Ele é o santo, né? E com esse entendimento de que somos justificados e perdoados através de Jesus Cristo, a gente entende que a gente recebe do Senhor, através da graça de Deus, o que é preciso para a gente resistir à tentação e à provação, o dia da provação, né? Eu anotei assim, vamos começar pela palavra concupiscência. Concupiscência. Um desejo intenso. Pode ser por bens materiais, por prazeres carnais, por sede de poder e por amor ao dinheiro. A gente traduz como cobiça. E isso tudo leva ao pecado. O pecado é quando eu descumpro as leis de Deus. É quando eu quebro a minha aliança com Ele. Quando eu deixo de cumprir os seus princípios, os princípios morais de Deus. Aí eu fui procurar na tradução, diz que na palavra pecado, começa a tradução no hebraico, no latim, como tropeço, como um passo em falso. Mas se é um tropeço, se é um passo em falso, não é a caminhada toda. A gente não vai viver rastejando
a gente não vai viver no pecado, a gente tem a oportunidade de tropeçar e de pedir a Deus que nos estenda a mão para nos reerguer e a gente recomeçar. E é sobre esse tempo de arrependimento, porque pecadores nós somos, mas somos arrependidos porque reconhecemos a nossa dependência do Senhor, né? Nós reconhecemos que sem Ele não dá. Sem Ele nós somos pecadores. Mas com Deus, através de Jesus Cristo, nós alcançamos a justificação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados e a santificação das nossas vidas, que é a nossa jornada diária. Então a nossa caminhada não vai ser rastejando no pecado, a nossa caminhada não vai ser abraçando a iniquidade, pelo contrário. Com essa consciência de que nós dependemos de Deus, nós vamos nos agarrar nesse amor e nessa graça que nos empodera a resistir ao mal, nos empodera a resistir ao pecado. E aí eu anotei assim, quando peco, eu assumo que estou colocando a minha vontade acima da vontade de Deus. A graça de Deus, através de Jesus, nos ajuda e nos dá força para resistir às tentações e a viver os dias da provação. Assim, nós permanecemos perseverando no plano original de Deus. Aquele plano em que Ele desejou, né? Sonhou que nós seríamos semelhantes a Ele. Não só feitos à sua imagem, mas também semelhantes, parecidos com Ele. Né? E a gente tem que arder no nosso coração esse desejo. Ah, Thaís, isso é muito surreal, né? Sim, é sobrenatural. Parecer com Cristo se assemelhar a Deus é sobrenatural. Nós não somos feitos só de natureza. Nós somos um espírito que possui um corpo de carne e uma alma. Por isso é sobrenatural parecer com Ele. Mas não desista disso, porque essa chama tem que queimar em nós todos os dias. Eu também anotei assim, sim, sobre a diferença entre tentação e provação. Eu estava conversando com o André hoje na nossa leitura, e eu anotei assim para resumir. Tentação provém das nossas fraquezas internas e tem a intenção apenas de nos destruir. Já a provação pode ser uma permissão de Deus para produzir em nós um crescimento na fé, que nos leva a ter perseverança. Então, na aprovação, se constrói algo bom. E na tentação, se você não resiste a ela só tem a intenção de destruição. Também aqui em Tiago, vocês lendo todo o capítulo, vocês vão ver que ele fala acerca da sabedoria, de inúmeras coisas, né, para a gente viver essa vida vencendo e não cedendo às tentações e ao pecado. Precisamos pedir a Deus sabedoria para viver nossos dias diante das tentações e provações. A partir do verso 12, ele começa a nos ensinar como viver isso na prática, né? Não devemos rejeitar a verdade, mas devemos ser humildes. Ou o próprio Deus, quando a gente lê a palavra, né? Quando o Espírito Santo nos leva a fazer a leitura, ou quando alguém tem o privilégio de nos ensinar a respeito da verdade, que é a palavra de Deus. Né? Se isso te alcançar em algum momento, assim como nesse vídeo ou em outra oportunidade na sua vida, se a palavra de Deus te alcançar, se ela chegar até você de alguma forma, o pedido aqui é que a gente tenha humildade para ouvir. Porque quando a gente abre os nossos ouvidos, o Espírito Santo transforma o nosso entendimento. E aí a nossa história vai mudar. A nossa história mudar não quer dizer que a gente não vai ter provações e nem tentações, mas nós vamos vencê-las. Nós vamos estar nelas com Cristo, de mãos dadas com Jesus. É diferente, né, de estarmos sozinhos. E tendo humildade para ouvir e obedecer a palavra de Deus, os seus princípios, os seus ensinamentos, porque vale a pena viver com Ele. A gente vai viver com Ele aqui, um pedacinho da nossa história, enquanto estivermos aqui, até que chegaremos lá na oportunidade de estar com Ele na casa dEle, no reino dEle, né? Porque é assim que nós cremos. Eu anotei aqui algumas coisinhas que na continuação do capítulo fala a respeito, que eu acho que traz pra gente um resuminho. Falar menos, ouvir mais
irar menos, ter menos sujeira, menos maldade, mais bondade, mais boas obras, mais boas atitudes, mais equilíbrio, mais cuidado com o outro, mais sabedoria, mais compaixão, menos corrupção. Tudo isso nos leva a estar mais perto da pessoa que Deus sonhou para nós que nós fôssemos, né? Desde o ventre da nossa mãe. E nos leva a sermos mais parecidos com Ele, que é o grande plano de Deus, né? Nos resgatar do pecado e nos tornar mais semelhantes a Ele. Isso, quando eu pratico, quando eu coloco isso no meu dia a dia, isso é uma forma de demonstrar que eu realmente amo a Deus. Quando eu pratico a palavra dele. Não só quando eu leio, quando eu medito, quando eu choro, quando eu me constranjo, quando eu compartilho, quando eu faço um vídeo, quando eu prego a palavra, quando eu ensino. Mas principalmente quando eu vivo os ensinamentos que Deus nos dá a partir da sua palavra, a partir da verdade. Porque a gente deve andar na verdade e viver nela. Eu quero agradecer a Deus por esse dia e pelo capítulo de hoje, Tiago capítulo 1, carta de Tiago capítulo 1, porque Deus tem sido tão bom em nos ensinar, em trazer aquilo que nós precisamos de verdade, não aquilo que nós desejamos, né? Já vimos aqui nesse capítulo que viver a plenitude não é viver os nossos desejos e vontades, pelo contrário, é olhar para eles sabendo que aquilo que está em nós nem sempre é bom. É viver dependendo de Deus. É viver renunciando àquilo que não agrada ao nosso Pai. Mas vale muito a pena. As nossas recompensas são infinitas. Nós nos tornamos bem-aventurados quando conseguimos renunciar por amor a Deus. Então eu louvo a Deus por isso, agradeço por esse vídeo, por essa oportunidade. Quero pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, nos capacite, que nos corrija quando for necessário, que nos leve às lágrimas, se necessário for, sempre que necessário for, mas não nos permita ceder tão facilmente às tentações. E também não nos permita permanecer derrubados. Que a gente consiga no Senhor, né? Se algo acontecer, se nós pecarmos contra Deus, que a gente consiga no Senhor essa força para nos arrepender, nos reerguer e continuar na caminhada, sem parar, olhando sempre para frente, na verdade sempre para o alto, olhando sempre para Cristo. Amém? Que nós tenhamos uma nova semana a partir de amanhã abençoada, que o Senhor nos derrame graça, paz, prosperidade e que Ele nos surpreenda com novas alegrias, com novidades. Amém? Quero agradecer por tudo, vou ficar por aqui, encerro aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus.